Bom dia, meus amados e amadas. A você aí, um bom dia, que Deus te encontre em paz. Hoje, 26 de maio de 2024, domingo, estamos aqui meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O nosso capítulo é o 5, o texto hoje são os versículos 9 e 10. Amém? Vamos aqui à leitura, diz assim a palavra de Deus. Efésios 5, 9 e 10. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Amém? O contexto do capítulo 5 do livro de Efésios é uma exortação ao crente viver em santidade. Esse texto aqui, especificamente, do versículo 5, do 3 ao 21, vai fazer assim um destaque entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Amém? Então vamos aqui ao texto 9, versículo 9 de Efésios 5, diz assim, começa dizendo assim: porque o fruto da luz consiste em toda. Aí vai dizer verdade, justiça e bondade. Vamos lá. Aqui essa primeira parte, que tem o fruto do Espírito consiste em toda. Nós já sabemos que a luz é Cristo, né? Assim, através de sua palavra, o genuíno crente, ele sabe disso, ele se torna uma referência para a sociedade daquelas coisas que são corretas. Amém? Isso é ser crente, isso é ser santo, tá bom? E a igreja, na sua escola, assim, no trabalho, onde anda, na rua, na política, no judiciário, onde você estiver, se você for um crente, ou na fábrica, trabalhando, em qualquer local que você esteja, qualquer que seja a sua profissão que você exerça, principalmente se você for pastor, certo? Cristão evangélico, aí você tem que saber que o fruto da luz consiste, assim, esse fruto da luz vem de Cristo, porque Cristo, nós sabemos que ele é a luz, tá certo? Então Paulo vai dizer assim, o fruto da luz consiste, e ele diz, em toda bondade. A bondade, assim, no seu termo da essência da bondade, ele é um termo estritamente bíblico. Fora daquilo que a Bíblia diz como bondade, não tem bondade. Tem uma mais ou menos, né? Você olha assim, esse cara é bom, né? Deu uma carona aí, esse cara é bom, só roubou o dinheiro da merenda. Então, assim, fora da Bíblia, não tem uma bondade plena, tá certo? Então, a bondade, ele é um termo essencialmente bíblico, tá certo? Ele é estritamente bíblico, assim, nesse sentido. E não se tem, assim, uma ocorrência em texto clássico que venha falar dessa bondade plena. Qualquer texto clássico que fale, que estude, que descreva a imagem de alguém, que fale dessa bondade plena, porque a bondade plena só, ela tá estritamente, assim, a Bíblia, tá certo? Ela é uma forma, a partir desse adjetivo ágatas, que tem assim uma condição que significa inerentemente bom. Isso é na Bíblia, ele é inerentemente bom. Tá certo? Bom de caráter, né? Essa bondade aqui é a bondade de Deus, que é revelada ao crente. Amém? O crente precisa tomar consciência disso, tá certo? Fora de Deus, fora da Bíblia, não tem uma bondade pura, não tem uma bondade genuína. Tem uma bondade, eu diria assim, equivalente, tá certo? Amém? E aí ele vai dizer, e toda justiça. A ideia central da Bíblia também, ela faz uma referência à justiça. Então, a ideia central da Bíblia vai apontar para essas coisas. Bondade, justiça. Então, isso é uma ideia central da Bíblia, tá certo? Assim, essa condição vem lá do hebraico. O hebreu, ele é muito, procura ser justo. Isso aí é porque ele tem a compreensão do Deus de Israel e que é revelado para nós, os cristãos, os gentios que agora creem, ele é revelado em Cristo, certo? Ela vem assim dessa condição de justiça, ela se refere à criação de Deus. Deus criou as coisas justas. Olá, todas as coisas que Deus criou, criou bem feito.
isso é plenamente justo, tá certo? Aqui no Nordeste a gente costuma dizer assim, é justinho, né? Quer dizer, deu certo. Então, amado, veja assim essa característica. Portanto, tratar dessa justiça em relação aos seres humanos, ela vai ter uma certa limitação se isso não tiver uma dependência direta de Deus, em buscando entender a Bíblia, que se busca compreender e viver a justiça que é de Deus. E assim, uma pessoa convertida que conhece a Bíblia e conhece a Deus pela revelação de Jesus Cristo, ele vai buscar essas compreensões. É possível fazer? É possível chegar bem próximo, tá certo? Tentarmos fazer, viver. Portanto, assim, toda justiça, quando ele vai dizer essa ideia, ela é uma ideia central na Bíblia, tá certo? E tratar isso e viver essa justiça é a vontade de Deus, tá certo? É ser justo mesmo. Tipo assim, sou pastor, estou errado? Tá errado. Não tem meu termo, tá errado. Afasta, tira do pastoreio, fica aqui do lado, senta no banco. É assim, isso é justiça. Tá certo? Continua. Isso é justiça. Não tem negócio de passar a mão na cabeça. Não tem negócio de dizer, não, não, tá errado, tá errado. Isso é justiça. Isso é justiça de Deus. E o crente precisa buscar. E ele diz que é toda justiça, tá certo? O crente em Jesus Cristo, ele foi feito uma pessoa justa por causa da revelação de Cristo. Ele se torna justo diante de Deus, justificado diante de Deus. Então ele se torna justo. Ele tem que viver nesse mundo de forma justa. Isso é ser crente, isso é ser santo, tá certo? Portanto, estou dizendo assim para você, e o crente busca viver essa justiça, tá certo? Não toma lugar na fila de ninguém, não mente para ninguém, não vai assim tentar trapacear alguma coisa, não. Isso não é coisa de crente, não. Crente não faz isso, não. E se fizer, é porque está desnorteado, precisa voltar para a Bíblia e para Jesus, tá certo? Então, o apóstolo Paulo diz que esse fruto da luz, ele consiste nessa bondade, que é uma referência de um termo exclusivamente bíblico, e nessa justiça que também ela é uma essência central da Bíblia, a justiça, que é a justiça de Deus. Amém? E o texto vai dizer assim, e toda verdade. Olha, assim, a verdade é essa fidelidade de Deus que se cumpre em Cristo Jesus. Cristo é a verdade. Cristo é a verdade de Deus revelada na terra. Então, essa sim, a verdade é essa fidelidade de Deus que se cumpriu em Jesus Cristo. Ele é Deus que está no céu, sai do seu trono de glória, vem para a terra, a verdade habitando plenamente na terra. Portanto, Paulo vai dizer assim, o fruto do Espírito, né, que está no crente, ele consiste nessa toda verdade, tá certo? Então, Cristo é a verdade que consiste no Velho Testamento, que falava de Cristo. Essa verdade veio plenamente e foi confirmada em Cristo, porque as profecias lá do Velho Testamento a respeito de Jesus foram confirmadas. Portanto, essa verdade, ela é a fidelidade de Deus que cumpriu em Cristo Jesus as promessas do Velho Testamento. Amém? E tem um texto aí muito gracioso, que é João 8:32, que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dentro desse contexto aqui, libertará de quê? Libertará da mentira, do adultério, de todas essas coisas, de facção, de coisa. Libertará de tudo isso. Da mentira, do roubo, da propina, do engano, da enrolação, da falsidade. Liberta de tudo isso. Então o crente, ele procura viver essa verdade, porque conhece a verdade, que é Cristo. Amém? E toda a verdade, aí eu já disse, é a fidelidade de Deus que é revelada em Cristo, cumprindo as promessas do Velho Testamento. Amém? O versículo 10 diz assim, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ora, Paulo, ele aponta aqui no versículo 10 de provando sempre o que é agradável ao Senhor, ele aponta esse caminho que nos faz agir de conformidade que seja agradável a Deus. Paulo aponta, ele vem falando tudo isso, olha, é o fruto do Espírito que vai consistir nessa bondade, nessa justiça, nessa verdade. E ele diz, vai no versículo 10, provando o que é agradável ao Senhor, ou seja, fazendo, aponta esse caminho que você vai fazer aquilo que é agradável a Deus. Ou seja, o que é agradável a Deus? É andar na luz. E quem é a luz? A luz é Cristo. Tão simples, né?
E nós andamos em Cristo pela fé nele, tá certo? Portanto, Paulo vai dizer assim, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E como é que nós vamos andar? É sobre essa influência de Cristo, através do Espírito de Deus, que revela Cristo ao crente, quem crê. Porque a gente consegue crer em Cristo por causa do Espírito de Deus. Tá certo? 1 Coríntios 12, 3 vai dizer isso. Ninguém diz que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito de Deus. Portanto, essa verdade, Paulo aponta esse caminho para que nós possamos fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Ou seja, o que? Deixar todas essas coisas. Deixar mesmo, largar, abandonar. É como se você tirasse uma roupa já que está rasgada, suja, não serve mais. Você tira e joga fora, não serve mais. Jogou fora. Aí você vai escandalizar agora, né? A Sandra de Sá diz que joga fora no lixo. Claro que ela não é crente, ela precisa crer. Mas ela tem uma música que diz joga fora no lixo. Então, tem coisa que o crente joga no tonel do lixo. Mentira, adultério, falsidade, lascívia, imoralidade, palavra top. Então, a palavra, tudo isso aí e mais alguma coisa. Você entendeu que não é? O crente vai jogar isso, tá certo? E ele vai andar. E como é que ele vai andar na luz? Só crendo em Cristo, pela presença do Espírito que revela Cristo, e nós vamos entender as verdades do Evangelho. Porque o Evangelho é a verdade de Deus, revelando a Cristo. Amém? E por causa de andarmos nessa luz, aí nós nos tornamos capazes de fazer aquilo que agrada a Deus. Amém? Vou dizer, já disse ontem, eu vou dizer com toda seriedade, às vezes dá vontade de fazer o que não é agradável a Deus. Mas porque entendemos essa graça e diz, opa, isso não te pertence mais. Aí não faz. Amém? Não faz. Porque tem consciência da verdade revelada. E faz isso para agradar a Deus, tá certo, amado? Então, assim, toda bondade, toda justiça e toda verdade, ela só é possível ser, vou dizer assim, tentada viver, fazer na dependência de Deus, na consciência que você é filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Aí o Espírito de Deus vai te dar capacidade. Amém? Você está me ouvindo falar assim, você pensa que eu não me zango. Às vezes eu me zango que dá vontade de dar uns tapas num. Mas aí o Espírito de Deus me acalma e diz assim, André, isso aí era o velho homem que puxava a faca e dava um tiro num. Amém, amados? O cristão, ele vive na dependência de Deus. E na dependência de Deus, ele vai vislumbrar eu vou dizer, essa possibilidade, porque não é fácil, de viver toda a bondade, de viver toda a justiça, de viver toda a verdade, só em Cristo Jesus. Religião não faz isso. Religião nenhuma faz isso. Se você é só um religioso protestante que vem só ao culto e não sabe nem distinguir direito se Cristo é seu Senhor e seu Salvador, você precisa aprender se você for só um religioso, tá certo? Eu ensino as pessoas a crerem em Jesus. As religiões foram os homens que inventaram. Cristo criou o cristianismo, que é a fé exclusiva em Cristo. Tenha um bom domingo. Hoje, às 18 horas, nós temos culto aqui na Rua Guarani, 1938A, Fortaleza, Ceará. Amém? Fique à vontade para nos visitar, mas que Deus te dê um bom dia, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém.